Ele teve a infelicidade de dizer no almoço do pessoal da Federação, frases do prefeito Odiló, na Federação. Se não fossem os venezuelanos, os frigoríficos de Caxias não estariam produzindo por falta de mão de obra. Eu queria só fazer uma colocação nesse tipo de situação, até porque eu tenho uma visão bem diferente. Eu morei em Roraima, né, em Boa Vista, e eu conheci a Venezuela quando ela era um país, não é o que ela se tornou a bagunça que ela está ali. E eu vejo, assim, para mim era uma... Porque se vocês pararem para pensar, o extremo norte do país é muito longe daqui. Então você vê venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul, né, no estado mais ao sul do Brasil, né, de um país que faz fronteira com o extremo norte. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental, né, um país gigantesco, né? E você vê esse tipo de gente, o que acontece? Eu vejo muito, eu conheço ali de parentes, de pessoas que me contam, né? E eu vejo, acompanho as notícias de lá. A migração venezuelana na fronteira, ela está cada vez pior. Inclusive, ela tá numa situação hoje que, com essa questão do Maduro, assim, terrível. A gente está vivendo uma situação ali que a ponto de acontecer uma guerra, né? Então, uma coisa ali, tropas se movimentando ali naquela região, o exército brasileiro, o exército venezuelano mandando muito para a fronteira lá de Pacaraima. E o que acontece? Como eu vejo, há umas ONGs que trabalham nesse sentido de integração dessas pessoas, do povo venezuelano, dos refugiados os venezuelanos, que vão vir aqui. Então, eles ficam num centro de triagem, geralmente ali em Pacaraima. Vários deles ficam ali no centro de triagem e ali vão mandando para os estados, né? Então, são pessoas que você parar para pensar que elas já perderam tudo da vida delas, né? Elas já perderam tudo, inclusive a dignidade, porque você sair num regime daquele terrível. Agora, isso tinha que ser administrado de uma maneira melhor, né? Não do jeito que está, porque a gente tem muito problema no Brasil. Essa é uma questão dessa migração que a gente está tendo lá em cima, que eu acho, inclusive, que o governo federal não dá a atenção necessária que deveria dar, e a prefeitura aqui, os estados, eles não conseguem integrar essas pessoas nos programas sociais de brasileiros, né? E às vezes dando preferência, né? Se você não consegue nem sanar a fome do seu povo, como é que você vai sanar dos outros? Eu penso dessa maneira. Então, assim, você tem que... Olha, a gente não tem condição. Mas o que acontece? Quando você pega esses refugiados e eles cadastram, o governo brasileiro recebe para isso, para dar esse encaminhamento. Tem uma ajuda internacional, é um assunto bem mais complexo, né, do que a gente está. Então, são pessoas, muitas vezes, que vêm para cá, a gente conversa, com uma formação completamente diferente, exercendo uma profissão de uma formação completamente diferente do que ela teve lá. Então, vocês falaram dos frigoríficos. Ela vai tapar ali porque ela está precisando. Ela não tem nada. Quando você não tem alguma coisa, como diz o outro, né? Qualquer algum em cima do meu nenhum já é alguma coisa. Então, se você não tem aquela qualificação, você trabalha com outra coisa, mas apareceu isso daqui para trabalhar dessa maneira. A pessoa vai trabalhar, ela precisa, né? E aí, o que acontece? Você tem um problema que eu acho que é no Brasil inteiro, não só em Caxias do Sul. Você tem um problema que o Brasil, ele, com esses auxílios, né, com essas bolsas não sei o quê, com essa situação que a gente está vivendo, você enquadra um membro da família, né, numa situação dessa aí tem filho, recebe não sei o quê, ajuda de imigrante, tá, aquele negócio. Vai complementar a renda, você não tem nada, você não conhece ninguém. Então, assim, lotam os sinais de trânsito, lotam os pedintes por conta disso. Então, você vê, aqui em Caxias do Sul até que tem menos, mas em outras cidades, inclusive Brasília, que eu venho de lá, você vê muitos venezuelanos em sinal de trânsito pedindo ali. Tem mesmo. E demais. Em Boa Vista, então, em Roraima, você tem uma ideia, eles chamam de venecas lá, né? E era uma situação tão terrível que no começo dessa migração, isso as pessoas não falam, a imprensa não fala muito. Eu acho que essa questão de venezuelano é uma coisa que a gente tem que pensar com seriedade. Não com raiva, não com isso, mas é uma situação que quando você importa isso, por exemplo, Roraima não tem uma estrutura para absorver tudo aquilo que está lá, e a quantidade de criminosos que vem, de facções, eles não falam isso aqui para baixo. E o que garante que essas pessoas que estão vindo de lá nesses programas, que vão parar aqui em Caxias do Sul, não fazem parte dessas facções? Está tendo problemas lá. Eu acho que isso daí
devia ter uma transparência também de quem está vindo para cá, para fazer o quê, de como fazer. Então, assim, Caxias do Sul, pelo menos isso é a minha opinião, tem um viés aqui de indústria, de empresa. Você tem condição de trabalhar? Você tem qualificação para trabalhar? Sim, você vai para Caxias do Sul, senão você vai para outro estado. Eu acho isso feito de uma maneira muito assim, a toque de caixa.